Olá, pessoal. A gente começou aqui com a nossa live do Simplificando Grabovoi, com uma nova fase, uma nova cara. A gente agradece imensamente aí a Maiara e a Iu por ter nos ajudado no primeiro ano do projeto, o quanto que elas nos ajudaram, né? Quantas informações, quanta energia, quanta vibração. E agora, nessa segunda fase, estamos seguindo eu, a Elaine e a Inês, né? De uma maneira com muito amor, com muito carinho, para poder transmitir algumas informações para vocês. E eu começo com uma questão muito simples para a gente falar um pouquinho sobre essa segunda fase. A gente quer muito mudar o mundo, né? Quantas e quantas pessoas falam quanto a gente precisa mudar, o quanto o mundo precisa mudar, o quanto essa questão da pandemia e outras questões mais, a gente até fez uma live específica para isso, né, para essa questão, né? A Inês conduziu essa live maravilhosamente para a gente. E quanto que a gente precisa mudar, e quanto o mundo está mudando, e o quanto é necessário isso, né? E cada degrau que a gente eleva a nossa consciência, que a gente eleva a nossa vibração, a gente vai caminhando cada vez mais para um controle da realidade, né? E esse controle ele pode ser feito de diversas maneiras, principalmente, né, com os ensinamentos do Grabovoi. E com esse controle, a gente pode atingir essa nova terra, né? É um caminho sem volta, a gente vai atingir, já estamos atingindo. E nesse contexto, né, a gente vem uma questão: o desenvolvimento do mundo é relacionado com o desenvolvimento da ciência, a ciência que nós conhecemos, essa ciência lógica, ou o desenvolvimento do mundo caminhando para essa nova fase, essa nova fase que a gente vai ter o controle da realidade, que a gente vai conseguir fazer absolutamente tudo. Esse controle, ele viria a partir do desenvolvimento espiritual do ser humano. Essa é uma questão muito, muito importante, que tem muito a ver com os ensinamentos do Grabovoi. E nessa concepção, é nessa nova percepção que a gente começa essa nova fase, né? Entendendo que realmente o caminho desse desenvolvimento é um caminho de desenvolvimento espiritual, não tem como desvincular, né? Não tem como a gente andar para frente em termos de nova terra, nova fase, novo planeta, ainda arraigados à lógica, ainda arraigados a essa ciência convencional, que anda a passos lentos. Realmente, o futuro, né, que pelo menos eu acredito, né, aqui no nosso projeto, é o desenvolvimento espiritual, né, o desenvolvimento da nossa consciência. É um passo depois de outro. E é nisso que a gente vai trabalhar, unindo essa nova ciência, que é uma ciência totalmente ilógica, que é a ciência do Grabovoi, né, com o crescimento espiritual, né, que é uma ciência totalmente voltada para essa concepção espiritual. E é uma nova concepção, não é essa concepção que a gente já conhece, né, de todas as abordagens, enfim, de seitas, religiões que existem no mundo. Não, é totalmente diferente. E aí vem uma questão, né? Vem várias questões que a gente vai falar um pouquinho nessa live. São as questões até que eu coloquei nas nossas redes. A gente vai falar de uma forma muito reduzida, né, Inês e Elane, porque numa live não dá para falar sobre isso tudo, né? E aí eu levantei algumas questões para a gente discutir juntas aqui, e a primeira abordagem é um pouquinho desconfortável, mas é maravilhoso falar sobre esse assunto, porque a primeira abordagem é que um grupo de sublicenciadas faz em relação aos ensinamentos de Grabovoi, fazendo essas associações que a gente vai fazer. Então é desconfortável, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, porque não tem como desvincular uma coisa da outra. Então, realmente, tem uma conexão muito forte dos ensinamentos de Grabovoi com os mestres ascensionados, com os extraterrestres, e vem as perguntas, né, que eu coloquei nas redes. Por que fazer um trabalho dos ensinamentos de Grabovoi juntamente com o trabalho dos mestres ascensionados? Por que associar a ciência do Grabovoi aos extraterrestres? Qual a semelhança entre essas abordagens? Qual o contexto mundial, né, que a gente se encontra nesse momento em relação aos extraterrestres, os mestres e o próprio Grabovoi?
Então, eu deixo a palavra aberta também para vocês, Elaine, Inês, né, para a gente poder levantar uma discussãozinha sobre, né, a respeito desse assunto. O que vocês acham, né, para a gente poder inaugurar aí essa nova fase desse projeto maravilhoso, de muita luz. Coloca para a gente aí, Inês. Então, nós estamos falando de criar uma nova realidade. Um pouquinho mais alto, Inês. Nós estamos falando de criar uma nova realidade. Nós estamos falando em conectar os conhecimentos que a gente tem, né, com todo esse com toda essa balbúrdia que a gente tem ouvido aí sobre mestres ascensionados, extraterrestres, mas na realidade nós sabemos que os mestres ascensionados, há milhões de anos, eles tomaram conta do planeta no sentido de nos defender e nos proteger. Mas só que não havia condição, né, psicológica, espiritual, para que nós pudéssemos entender isso. Então, nós estamos caminhando agora com os novos conhecimentos, por exemplo, aqui para nós, dentro das teorias, né, de Grabovoi, dentro das técnicas de Grabovoi, estamos partindo de encontro a isso. Então, no sentido de o que os mestres ascensionados dizem, eu gosto muito das palavras deles. Eles não nos seguram nas crenças antigas, nas crenças milenares e seculares das religiões, né, das crenças anteriores de vários deuses. Eles sempre nos dizem assim: vocês nasceram para serem perfeitos, filhos de Deus que são, tornem-se, sejam. Então, aproveitem a alegria e a felicidade de estarem aqui neste momento, aproveitem a alegria e a felicidade de terem conseguido uma reencarnação neste momento e transmutem as suas almas. Não é à toa que nós estamos agora na grande era, né, de Aquário, da grande transformação, cujo Saint-Germain é o mestre ascensionado que tem cuidado disso, recebeu das mãos do Senhor de Maitreya, então, e ele agora está realizando este trabalho. E, para quem não sabe, se a gente for relacioná-lo a outras religiões, ele seria São José, o pai de Jesus, né? Então, há milênios aí trabalhando. Então, acho que agora chegou o momento, sim, de expandirmos a nossa consciência, aproveitarmos todos os conhecimentos. E as teorias de Grabovoi, as técnicas de Grabovoi, os ensinamentos dele vão nos ajudar a levar isso adiante. Então, acho que todos são bem-vindos para discutirmos esse assunto. Vamos aos poucos aí falando, porque é muito assunto para a gente tratar numa única live. Então, vamos direcionando esses assuntos para que, até mesmo para que nossas almas compreendam, né, essas ligações e possamos fazer melhor aproveitamento dos ensinamentos. Tá certo? Então, convido todos a nos ajudarem, né, a estudar e a compreender isso, e vamos todos juntos em busca da mesma coisa, de sermos e nos tornarmos realmente filhos do Deus Criador que nós somos. Perfeito. Certo? Só complementando isso que a Inês está colocando e a Loma, lembrando que nós somos seres multidimensionais, né? Então, já que o plano se cumpriu lá, cabe a nós aqui escolher o caminho que nós temos que seguir, né? E se nós agregarmos os conhecimentos que os mestres ascensionados nos trazem, junto à ciência de Grabovoi, que é riquíssima, a gente tem um caminho lindo para seguir, né? Então, depende muito de nós. Que caminho que a gente quer seguir? A gente tem que fazer essa autoavaliação todos os dias, a todo instante, porque a gente é humano e a gente escorrega. Mas a gente tem... Nossa, hoje nós temos tudo a nosso favor, né? As informações chegam diariamente nas nossas mãos. Então, fica muito fácil de você escolher, de decidir. Às vezes, diante de situações que a gente passa na vida, não é fácil, a gente se perde, mas se você respirar e avaliar direitinho, você vai escolher o seu caminho correto, porque os mestres, eles nos falam a todo instante o que é o melhor para fazer, sem dogma, sem pressão e sem religião, né, que é o mais importante. E se a gente alia, por exemplo, aos métodos de concentração do professor Grabovoi, todo dia, né, diariamente, uma coisa está muito linkada na outra, fica muito fácil. Nossa, um dia que você lê de manhã, você fala, nossa, essa palavra cai justinho com alguma coisa que eu li ou ouvi de um Saint-Germain, de Sananda, de Astar, enfim, né? E aí você vai acoplando aquilo dentro de você
só vai somando, né? A gente vai se tornando cada vez mais um ser de luz. Eu acho que é por aí o caminho. Nossa, Elaine, você falou uma coisa muito interessante, porque você falou associando as informações dos mestres com os ensinamentos, mas é a mesma coisa. Isso é muito interessante. Eu vou até compartilhar aqui um slide que eu falei com vocês que eu ia compartilhar. É um slide bem explicativo que mostra justamente isso, né? Eu coloquei nesse slide um caminho. Nesse caminho, a gente tem a parte das pessoas com a consciência adormecida, algumas pessoas ainda do nosso planeta, né? A consciência ela não se comunica com a alma. Seguindo ao longo desse caminho, um pouco mais à frente, na verdade, bem mais à frente, nós temos aí os extraterrestres, que são civilizações muito mais desenvolvidas do que nós, né? Do que a nossa. E lá na frente, nós temos os mestres que ainda estão bem mais à frente, né? Que conseguiram ascensão num planeta tridimensional como o nosso. Todos eles conseguiram, né, em vida, porque só é possível conseguir ascensão em vida, num planeta como o nosso, e todos eles já atingiram o controle da realidade, ensinado pelo Grabovoi. Então, nesse caminho, eu coloquei uns gráficos aqui, né? Uma seta indicando que ao longo desse caminho entra no que a Elaine falou do aumento dimensional, né? Porque nós somos seres interdimensionais. Entra no que a Inês falou sobre nos tornarmos cada vez mais filhos de Deus, ou seja, cada vez mais próximos do Pai, porque a gente fica muito próximo dessa luz. Nessa seta aqui à esquerda, é um aumento da frequência do campo eletromagnético, que o Grabovoi ensina, e essa abordagem do campo eletromagnético é um dos maiores cabalistas do mundo, né, que é o Jean Piero, ele também ensina sobre isso, né, foi inclusive no curso que nós nos conhecemos, e a gente vê essa abordagem sobre essa frequência do campo eletromagnético também no livro As Cartas de Cristo. Então, o Grabovoi, As Cartas de Cristo, né, e uma linha da Cabala também fala a mesma coisa. Os ensinamentos dos extraterrestres mestres ascensionados, ou seja, seguindo ao longo desse caminho, adquirindo o controle dessa realidade, a gente chega onde? Na vida, no amor, na verdade, na confiança, no acesso fácil, tudo se torna muito mais fácil, na leveza, na abundância, na independência, e a gente chega no nível em que a consciência comunica-se com a alma, de acordo com os ensinamentos de Grabovoi. É uma associação simples que eu fiz, eu acho que para uma primeira live já explica muito bem, né? Uhum. É bem ilustrativo, acho que dá para a gente levantar uma discussão sobre ela, e ao mesmo tempo acho que já começa a abrir um pouquinho a cabecinha das pessoas, de que não dá para dissociar. O caminho que nós estamos seguindo é o caminho que as civilizações mais desenvolvidas já estão, né, mais adiante. Os mestres estão lá na frente, bem à frente, né? Vocês têm até muito mais propriedade para falar do que eu. E nós vamos ao longo desse mesmo caminho, que é um caminho de iluminação, que os orientais costumam falar, que é o caminho da iluminação, em que, segundo o Dr. Konev, né, do Centro Educacional Grigori-Grabovoi, ele fala que a iluminação é a alma iluminando a consciência e iluminando o corpo. E a gente conseguindo ter o acesso aos ensinamentos do próprio Deus, né? A estarmos mais próximos dele. Então, não tem como dissociar. Para mim, não tem como dissociar. Fazer um comentário, Loma. Sim. Quando você fala nos mestres ali no controle da realidade. Uma coisa que me assombrou muito durante muitos anos, quando eu comecei a estudar a Grande Fraternidade Branca, há uns 30 anos atrás, foi quando eu tive a informação de que Saint-Germain, na Revolução Francesa, ele viveu mais ou menos 200 anos como conde de Saint-Germain, né, dentro de um condado, e ele manifestava a realidade de um corpo físico quando ele desejava. E eu pensava, gente, como isso é possível? Porque a gente não tinha essas informações de como criar isso, o que fazer nisso.
isso me levava a muitas conjecturas, e aí é que a gente aprende, né? Porque na conjectura é que a gente vai buscar. E eu ficava pensando, como isso é possível? O espírito criar um corpo, e sempre o mesmo corpo, porque, né? Senão ele ia espantar as pessoas. Então, ele criava a realidade de um corpo e ele ia e vinha. E quando você fala nas escolhas, ele também deu muita oportunidade de escolhas das pessoas na Revolução Francesa, porque, sabendo do que ia acontecer, ele orientava as pessoas, inclusive, a se mudarem de país. E várias pessoas que não ouviram os conselhos dele, não escolheram ouvir os conselhos dele, foram para a guilhotina. Mas eu me lembro bem disso, deste controle da realidade de um corpo, que me colocou para estudar durante muito tempo, porque eu não sabia como isso é possível. Né? Então, hoje a gente já consegue entender como isso é possível. Talvez não consigamos fazer, executar essa mesma realidade, porque não treinamos ainda o suficiente. Mas não quer dizer que nós não possamos conseguir, né? Então, eu me lembrei disso, quando você colocou aqui esse controle da realidade dos mestres, eu me lembrei deste fato que me colocou no caminho de buscar conhecer um pouco mais a fraternidade branca. E aí, nesse caso que você colocou, Inês, o Saint-Germain, o que ele fez, na verdade? Ele já tinha, claro, né, como mestre, ele já tinha a clarividência, ou seja, ele já sabia o que aconteceria na Revolução, que o controle da clarividência, para quem não sabe, existe uma máquina do PRK específica para desenvolvimento da clarividência, dentro das máquinas do PRK-1U, que é o dispositivo do Grabovoi. E outra questão também que eu li sobre o Saint-Germain, ele também materializava pedras preciosas, né? Ele era considerado alquimista na época. E o processo de materialização e desmaterialização, nós não temos um livro específico, o Grabovoi não tem um livro específico a respeito, mas no seu livro sobre a ressurreição, ele cita uma parte de um capítulo falando sobre o processo de materialização e desmaterialização, ou seja, o processo de teletransporte. Ele chegou a fazer isso no passado por uma pessoa que tinha perdido o passaporte, não, na verdade, tinha perdido a chave do quarto, ele estava num hotel, e a pessoa estava desesperada porque tinha perdido a chave do quarto, e aí ele conseguiu fazer a materialização da chave e passar para a pessoa. O mesmo processo, né? É muito interessante, que nesse caso aí que o Saint-Germain fazia na época, né? Ninguém entendia como que ele tinha tantas pedras preciosas, sapatos cheios de pedras, porque ele tinha um aspecto muito luxuoso, né? Como se ele fosse muito, muito, muito rico, mas ele materializava tudo. Ele buscava essa informação, né? No campo, né? No campo informacional, ele buscava essa informação e simplesmente arrastava ela para matéria física. Era muito, muito comum ele fazer esse processo. E o Grabovoi explica muito bem sobre esse processo e faz parte da ciência dele. Esse é um dos exemplos de muitas e muitas coisas que vão ser abordadas aqui, né? Então, esse slide ele explica bem essa parte e fazendo uma associação, né? É uma simulação que eu fiz aqui sobre essa associação. E muitas outras a gente também pode fazer, relacionado com outros mestres e relacionado com as sociedades extraterrestres, que nós temos eu não sei se é o site Vasta, se eu não me engano, que ela desenha em 3D as canalizações, as visualizações que ela tem dos extraterrestres, e eles se materializam, né? Eles se materializam quando querem, assim como Saint-Germain também fazia naquela época, né? Como quando querem, e assim também como Cristo fez, quando ele multiplicou o pão e o vinho, ele também materializou, ele buscou essa informação, né, no campo informacional e materializou numa quantidade grande, né, para poder distribuir para todo mundo que precisava, né, comer naquele momento. O mesmo processo feito, né, por eles também são feitos, né, são situações, não são situações diferentes. Nós temos o hábito de tentar separarmos. As informações, elas andam juntas, né? As informações, elas andam conectadas, né? O nosso grande problema é que, às vezes, nós já executamos essas criações e só não compreendemos isso, né? Num outro momento, que nós tivermos mais tempo, vocês me lembrem que a gente associa uma brincadeira, mas eu vou contar para vocês a multiplicação da Coca-Cola.
Houve isso há muitos anos atrás, aconteceu, e depois eu vou contar para vocês, porque é uma história bastante sui generis, então aqui a gente levaria muito tempo. E aí, ali naquele momento, sem que nós percebêssemos, ao entregarmos aquele trabalho que nós estávamos fazendo aos nossos amigos superiores, então, ou seja, aquilo aconteceu, e nós só percebemos depois que já havia acontecido. Nós não percebemos na hora. Não foi como Jesus ali manifestando os pães e os peixes naquele momento para todos verem. Nós só percebemos depois que a festa terminou. Então, depois a gente brincava. Nossa, a gente brincava, vamos ficar milionário, a gente está conseguindo materializar Coca-Cola, né? Mas isso foi numa festa para criança, vou contar rápido aqui, uma festa de Natal para crianças carentes da cidade. Gente, isso tem 35 anos mais ou menos, tá? E aí, Natal... Gente, não tinha PET, não tinha nada, tá? Era aquelas garrafas de refrigerante de 1 litro, e eram mais ou menos 50 crianças e apareceram 150. E a pessoa que ficou de levar o refrigerante, sem julgamento, porque não sabemos o que aconteceu, levou 3 litros de refrigerante. Para 150 pessoas, como faz? E aí nós fizemos a oração, e tinha os brinquedos eram suficientes, o bolo era suficiente, tudo era suficiente, menos o refrigerante não tinha onde comprar, porque era 4 horas da tarde. E fizemos a oração e o pessoal, isso que a gente faz? Eu falei, olha, é o seguinte, vamos seguir a festa. E tinha um menino que estava nos acompanhando, e nós dissemos para ele, primeiro sirva para os pequenos, para os menores, e aí, seja o que Deus quiser, né? Está na mão dos nossos amigos. A gente estava fazendo numa casa espírita que a gente frequentava. E começamos a brincadeira, e brinca de roda, e corre para lá, e joga bola, e tá tudo certo, tal, e vai. E de repente a gente olhou todo mundo comendo e bebendo. Nossa, chegou mais refrigerante, né? Não vimos. Quando terminamos a festa, o menino pegou e falou assim para mim, ainda tem meia Coca-Cola, o que eu faço com ela? Aí eu falei, quem trouxe Coca-Cola? Não, é só aquela que a senhora me deu. E ele não percebeu que só aqueles 3 litros não poderia ter servido todas aquelas pessoas. Então, talvez até por ele também não ficar tentando entender o que estava acontecendo, porque se fosse talvez um de nós, tentaríamos compreender. Então, e depois, eu me lembro que daí aquele meio litro que sobrou, a gente sentou e tomou depois e ficamos conjecturando o que havia acontecido. Então, assim, tem mais coisas por trás disso, mas só contando rapidamente. Fantástico. Então, ali foi criada uma realidade através de quem? Não de nós, mas dos nossos amigos que estavam ali, né? Nos ajudando a promover aquele encontro, com certeza. Porque nós não tínhamos essa consciência, gente. Isso. E como isso acontece, pode acontecer qualquer coisa. Daqui a pouco a gente vai ter essa consciência. Sim, daqui a pouco a gente vai ter. Porque pensa, as pedras preciosas de Saint-Germain. O que eu já pensei, gente? Já pensei, olha, ficar rica, eu vou ficar rica. Olha só, é por isso que a gente ainda não faz, né? Ele usava com ele nos turbantes dele, nas roupas, nos sapatos, né? Eu já pensei já de fazer um baita de um colarzão, assim, sabe? Aquelas coisas a gente pensando, né? Mas olha só, né? A minha filha está aqui falando que ela já pensou em vender já umas pedras. É porque a gente está acostumado, essa realidade tridimensional acaba prendendo a gente para a escassez. Quando, na verdade, o universo é tão abundante, que quando a gente tiver consciência dessa abundância toda, a gente vai perder essa necessidade de adquirir. Tem para todo mundo, né? Não precisa brigar. Exato. Tudo é apego, né? Então, o processo, inclusive o processo de crescimento, né? Espiritual e crescimento, expansão da consciência, naturalmente a gente começa a desapegar de muitas coisas, né? A gente começa tem mais um fato, principalmente da parte material, porque começa a vir tudo tão fácil, e ao mesmo tempo a gente começa a se desapegar. É bem natural esse processo, em termos de abundância, porque a gente consegue acessar essa abundância universal. Então, é natural o desapego. E natural também a gente criar situações, a gente receber cada vez mais. É algo muito incrível. Nós falamos a respeito de não ter religiões, né, linkadas a isso. Eu fui procurada no ano passado por um rapaz evangélico, inclusive não sei como é que chama, ele não chega a ser um pastor, mas é ele quem ajuda na igreja, porque ele foi me trazido aqui por uma outra pessoa. Por quê? Porque ele começou a perceber, irmãos multidimensionais começaram a se manifestar dentro da casa dele, pedindo ajuda a ele. E ele dentro dos dogmas da religião dele, ele não conseguia compreender o que estava acontecendo, ele dizia, o que eu faço agora?
E aí ele vai assim, ele vai dando as descrições, e ele é publicitário, ele vai desenhando como as pessoas se manifestam, o biotipo físico, né, vamos dizer assim, do corpo físico deles, e a diferença, ele diz assim, e é sempre quando eu estou sozinho, sempre quando eu estou em oração, na sala da minha casa, no quarto, quando eu estou... Então, assim, aí a gente entende o quê? Que está chegando, né, as comunicações para todas as pessoas, independente do credo. As pessoas só vão ter um pouquinho mais de dificuldade de compreender isso. Isso, na verdade, todo esse credo são verdadeiras barreiras que acabam Exatamente. impedindo um pouco as pessoas de se abrirem para essa realidade. Porque essa nova realidade, que é esse desenvolvimento espiritual, seguido pelos mestres, seguido pelos extraterrestres, ensinado pelo Grabovoi, não consegue se adequar a nenhuma das religiões que nós conhecemos hoje. Na realidade, terão religiões na Nova Terra, terá sim, inclusive o Grabovoi ele vai instaurar uma religião dele, mas no futuro que trabalhe com a expansão da consciência, a eternidade e o desenvolvimento eterno, que não tem nada a ver com as seitas e religiões que nós conhecemos hoje, nada a ver. Então, assim, esse processo é um processo muito desconfortável para todos nós, porque é um processo de desmame, né, que a gente precisa desvincular de todas as crenças limitantes que todas as culturas acabam trazendo para a gente, todas as culturas. Todas as culturas religiosas que nós conhecemos até hoje, elas são estritamente tridimensionais. É extremamente desconfortável abordar isso numa live aberta. Muito desconfortável. Porque elas são muito limitadas mesmo. E para a gente se abrir para essa nova realidade, que é uma realidade que esses mestres já atingiram, realmente, o primeiro passo, né, Inês, Elaine, vocês têm muito mais propriedade para falar do que eu, o primeiro passo é esse desapego. E quando a gente começa a expandir a consciência, é natural a gente se desapegar, sim, porque a gente começa a ver um outro caminho completamente diferente, né, que é uma abertura tão grande, né, uma abertura tão grande da pineal, uma abertura tão grande, né, da consciência, né, do terceiro olho, que a gente, muitos das características tridimensionais, independentemente se estão associadas à religião ou não, acabam não comunicando mais com a gente em termos vibracionais. A gente não começa a desconectar de tudo isso. Esse processo de ascensão, gente, não vem falar que é uma coisa romântica, confortável. Não é confortável. Tem dias que eu estou com a cabeça explodindo. E que eu sinto realmente a consciência. Né, Loma? Na realidade, o nosso trabalho ele começa a ser árduo exatamente por não ser confortável. Exatamente porque nós temos que sair, né, daquele quadradinho que nós estamos habituados, que fomos criados, educados a entender, porque os grandes avatares já tentaram fazer isso. Mestre Kuthumi, quando reencarnou aqui como Akhenaton, ele tentou, né, colocar na época, para a compreensão da época, a crença em um Deus único, Amon-Ra, que eles chamavam, né? Então, ele ensinou a sua população a saudar o sol, porque eles não tinham outra maneira de compreender naquele momento. E, segundo os mestres dizem, se nós houvéssemos aceito o que ele trazia naquele momento, nós teríamos alcançado a era tecnológica que nós alcançamos hoje, na época de Cristo, 200 anos depois de Cristo. Aí vem o Cristo e tenta implantar uma filosofia de vida, ama Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. E nós tornamos isso uma religião, nós tornamos isso, inclusive, uma guerra santa, quando, na verdade, não era nada disso que Jesus pretendia. Ele pretendia ensinar o homem a honrar o Pai, a criar, tanto que Jesus já manifestava essa realidade. Ele dizia, eu quero que você aceita ser curado? Eu quero curar-te, cura-te. E a pessoa se curava porque ele ajudava a criar aquela realidade através da energia do vril. E aí, hoje, agora, nós também vamos ser o quê? Vamos aí ajudar, talvez, né, a dar os primeiros passos, novamente, de uma tentativa, não só nós, várias pessoas de determinadas filosofias diferentes têm tentado isso, mas eu penso que o Grabovoi tenta também, nesse momento, o que ele vai tentar trazer é isso, uma nova expansão de consciência, porque as consciências já estão mais preparadas, as almas já estão mais preparadas, mas não é confortável, porque nós, com certeza, receberemos muitas críticas, muitos julgamentos, não julgamentos e críticas, porque nós já estamos livres disso, já não nos apegamos a isso. Então, para nós, é indiferente que as pessoas vão dizer ou não. Claro, será sempre bem-vindo as perguntas, as discussões, para que possamos compreender e aprender.
mas as críticas e os julgamentos não nos atingem mais, né? Até porque, neste desapego, nosso ego já começa a ficar mais controlado. Eu acho que esse é o primeiro passo para que nós possamos, né, aumentar aí o nosso nível dimensional e consciencial, é nos livrar do apego, do personalismo, né? Então, eu acho que agora não será confortável, mas eu acho que vai ser muito desafiador. Não é confortável, Inês, porque nenhum sublicenciado no mundo tem essa abordagem, né? E o Grabovoi previu esse trabalho que está sendo feito agora, na segunda fase do projeto. Ele previu que esse trabalho seria feito no Brasil completamente diferente dos outros, e é um trabalho extremamente desafiador e muito, muito importante para realmente abrir a consciência das pessoas. Nós estamos no movimento no planeta inteiro de ascensão em massa, está tendo uma quantidade enorme de pessoas que estão ascendendo. Vários eventos, na verdade, o grande evento, que é o Flash Solar, ele vai ser postergado por conta disso, para aguardar mais e mais pessoas ascenderem. Então, está mais do que na hora da gente realmente abordar as informações corretas que devem chegar até as pessoas, mesmo que elas não estejam preparadas, e muitas delas não estão preparadas, para que aquelas poucas que estiverem preparadas realmente assumirem o controle, né, da realidade, assumirem o processo de ascensão e seguirem para essa nova fase do planeta, para essa nova Terra, que é um desenvolvimento que não acaba mais, tanto em termos tecnológicos, quanto em termos da área da saúde, da área espiritual, da área científica também. Ou seja, é uma revolução completa. Deixa eu só fazer uma parte, um adendo, aí depois vocês me completam e me corrigem se eu estiver divagando demais. Mas, assim, no meu ponto de vista, a nova Terra, o que é? Ela é a própria luz, né? E quando a gente fala, e quando se fala devemos orar e vigiar, devemos orar e vigiar na luz. Então, o que é isso? Hoje a gente tem as pilotagens de Grabovoi, né, os métodos de concentração que nos ajudam a fazer essa, entre aspas, essa pilotagem. A meditação, né, também é vigiar na luz, porque quando a gente medita ou faz as pilotagens, enfim, o nome que queira dar, a gente já está indo para essa nova Terra, né? Inconscientemente, não sei, mas quem entende um pouco sabe que está indo. E com isso, a nossa capacidade de ascender está indo muito mais rápido. Então, quanto mais pessoas tomarem consciência do que a gente está falando aqui hoje, desse novo trabalho que nós estamos propondo, mais rápido essa situação de transição vai acontecer. Mais pessoas vão poder ascender de uma maneira... se tornar pontinha de luz, porque nada quando a gente medita, ou quando nós fazemos as pilotagens de maneira íntegra, nós viramos um ponto de luz, né? E cada pontinho de luz que nós nos tornamos, nós chamamos outros, e isso vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, cada pessoa que acende, ela consegue trazer 10, 20, 30, 50, depende muito da tua força energética, né? Então, a gente tem um trabalho lindo pela frente. Tomara que as pessoas realmente tenham a compreensão da dimensão do nosso trabalho, da grandeza que a gente está tentando trazer. Não é fácil, não vai ser confortável, mas a gente está aqui, né? Dando a cara e tentando levar isso para frente, né? E a gente conta com todos, né, com perguntas, com enquetes, com debates, enfim. Mas o que a gente quer é crescer, né, gente? E trazer esse crescimento para todos. Bacana. Elaine, quando você fala dessa parte do pontinho de luz, cai, cientificamente dizendo, cai especificamente aqui no aumento da frequência do campo eletromagnético. Isso. Tudo é campo eletromagnético. Nós somos, cada uma das nossas células. Vocês sabem que eu fico falando muito sobre aquilo que a gente lê, mas quando você falou sobre isso, o que eu me lembrei, Elaine, o que Jesus dizia? Que o céu é para aqueles que pudessem observar, né? Pudessem agir como crianças. As crianças,
elas não têm a mesma visão que nós desse mundo dimensional, elas têm uma outra visão diferente, elas não limitam o tempo, então, assim, elas veem tudo para elas é possível. Eu me lembro que uma vez eu fiquei brava com a minha filha e ela começou a responder para mim, e eu falei assim para ela, se você continuar, eu vou bater na sua boca, é perigoso quebrar seu dente, hein? Ela virou e falou assim para mim, vai ter que comprar outro. Então, ou seja, são respostas que, tipo assim, compra outro e acabou, não tem limitação, não tem nada. Outro dia eu estava com uma dor e pedi para minha neta, falei, você podia fazer uma aplicação? Ela falou, vou abençoar você. Gente, ela me tocou 2 minutos. E eu falei, já? Ela falou, já. 10 minutos depois eu não tinha mais dor. Se somos nós que vamos fazer um tratamento na pessoa, você acha que você tem que ficar 20 minutos, 30 coisas? Ela me tocou, repetiu o mantra 3, 4 vezes e foi correndo atrás do cachorro e tá tudo certo. Então é por quê? Porque eles não enxergam como nós. E haja visto que as crianças estão chegando. Então por quê? Porque eles compreendem este mundo diferente de nós, uma outra realidade, né? Para eles tudo é possível. Exato. Então, é por isso que Jesus dizia que o céu, o universo, né, que o céu, a casa de meu pai é para aqueles que puderem enxergar como uma criança, ou seja, assim, as crenças limitadoras. Exato. Então, quando a gente está conversando, né, a gente vai percebendo isso. Quando a gente liberta das crenças e o caminho, né, da volta para a fonte, o caminho da expansão, o caminho do desenvolvimento, é realmente um caminho de desapego de tudo, o desapego das crenças, o desapego daquilo que é muito tridimensional, o desapego a sentimentos tridimensionais, né? Tudo isso. Deixa eu só falar uma coisa bem rapidinho, desculpa. Vocês estavam comentando, né, que quando a gente viver na abundância, a gente vai ter, enfim, o que nós vamos fazer? Então, fala que um dos livros que eu li, que é de Telos, que eu não sei se vocês leram ou não, mas em Lemúria, por exemplo, eles vivem numa abundância plena, total, né? Eles cocriam, então a casa deles são de cristal, uma coisa belíssima. O livro é maravilhoso. E o que eles fazem? Eles trabalham 6 horas por dia, eles realmente trabalham, 4 horas por dia, perdão, eu acho que é isso, se eu não estou enganada. E o resto do tempo eles estudam. Olha que legal! Olha! Pronto, que maravilha! Né? Eles namoram, eles casam, eles... Eu quero. Eu quero. Eu também quero. Entendeu? Tem toda uma vida lá afetiva, tudo legal, mas estudam. Então, Elânia, porque na realidade eles conseguem cocriar sem destruir, não é? Então, Exato. Por exemplo, na história de um anjo, mostra quando Gabriel, não aquele Gabriel, outro Gabriel, quando Gabriel ele tem sede e ele vê uma fruta, imediatamente ele cocria o suco daquela fruta num copo e ele sacia sua sede e a fruta continua lá. Exato. Então, ele cocria sem destruir. Olha que maravilha. Sim. Pensa, isso vai acontecer, gente, isso vai ser a nova Terra. Exato. É exatamente a sociedade, essas outras sociedades. A Elaine falou das casas de cristais, os arcturianos, na sociedade deles, as casas também são de cristais. São arredondadas, são completamente diferentes, e eles têm uma abundância incrível também. Então, assim, essa live é o início de muitas lives sobre muitos assuntos que a gente pode associar aos ensinamentos de Grabovoi com essas informações maravilhosas, né, dos extraterrestres, dos mestres ascensionados, uma abordagem diferente, mas importante para que a gente realmente abra a nossa concepção, né, em relação à nossa percepção em relação a essa nova fase. Então, a gente vai ficando por aqui. Obrigada, a gente vai finalizando a nossa live. Pessoal, boa noite. Até a próxima. Pessoal, beijão para vocês. Beijo. Beijo, até. Tchau, tchau.